Vamos lá, então. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Satisfação a gente abrir um ano com todos vocês, com a imprensa próximos ao CT, para a gente trocar ideias, trocar informações, eu acho que faz parte de todos os jornalistas, toda a área de comunicação. Antes da apresentação do Júnior Chavre, nosso executivo de futebol, queria só transmitir um abraço e um feliz ano novo a todos vocês, do nosso presidente executivo, Carlos Amodeu, que ele está na CBF, lá no Rio de Janeiro, e por isso não pôde comparecer numa reunião institucional. Então, a partir de agora, o Júnior, por gentileza, pode iniciar a tua manifestação. Depois, só, por favor, nome e veículo de comunicação. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui no CT. Eu até ia dizer que todos sejam bem-vindos, mas, na realidade, acho que o mais bem-vindo sou eu, que pela primeira vez estou aqui com vocês, tendo essa oportunidade de poder conversar, acima de tudo, de podermos trocar ideias e explanar um pouco do que nós imaginamos para o futebol do Coxa a partir de 2024. Eu quero fazer o meu especial agradecimento à nação Coxa Branca, porque eu realmente me sinto uma pessoa privilegiada em poder estar à frente desse desafio, que é capitanear o departamento de futebol de um clube com o tamanho e a grandeza do Curitiba. É realmente uma situação que me traz muito orgulho. Obviamente, os compromissos e as responsabilidades são do mesmo tamanho. Também gostaria de fazer um agradecimento ao presidente executivo Carlos Amodeu e ao nosso gestor da Tricorp, Bruno D'Ancona, pela confiança, pela forma objetiva, direta, que desde a minha contratação expôs todos os planos que a Tricorp tinha para com o Coxa e para com o futuro do futebol dessa instituição. Eu sempre tive uma característica de ser uma pessoa de trabalho em equipe e nunca vou abrir mão disso. Eu sempre procuro conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Mas os meus aspectos de liderança, de convicção e de pragmatismo vão nortear meu trabalho no dia a dia aqui. Uma coisa que vocês podem sempre esperar da minha pessoa é a lealdade e a transparência nas informações. Vocês vão se acostumar que quando eu der uma resposta, e eu respondo a todos, quem teve a experiência e a oportunidade de fazer contato comigo nesses dias, sabe disso, eu não deixo ninguém sem resposta. As respostas, elas sempre serão embasadas numa transparência total. Falando um pouco já do nosso modo de trabalho, as nossas contratações, elas sempre passarão por um processo de muita utilização de tecnologia, de análise de dados, de convicção, de network e de experiência, desses mais de 20 anos que estamos lidando com o futebol. Obviamente, tudo isso, ela tem que estar muito bem esclarecida, muito bem sintetizada e, acima de tudo, ela passa por todos os processos, né, que a nossa acionista, a Tricorp, nos encaminha dentro da austeridade financeira que o clube tem que ter. As nossas contratações sempre serão baseadas na parte técnica, na parte tática, e que se enquadre dentro das diretrizes que a Tricorp nos passa dentro do processo orçamentário. Não tem como fugir disso. Um dos motivos que me fez vir ao Curitiba foi ter a convicção que a austeridade financeira por que esse clube passa garante a esse clube, e isso eu já posso
afirmar a vocês que está repercutindo e sendo um dos fatores que estão permitindo trazer jogadores para cá, é que o Curitiba cumpre absolutamente com todos os seus compromissos. Não há nenhuma pendência financeira desde a instituição da SAF que esse clube tenha. E isso faz um diferencial muito grande, infelizmente, num mundo do futebol em que deveria ser uma obrigação. Passa a ser um diferencial. Só que esse diferencial está ao nosso favor. Hoje o mês do Curitiba tem 30 dias e o ano do Curitiba tem 12 meses. E isso, como disse agora há pouco, nos permitiu, em algumas negociações, ter esse diferencial para que a gente pudesse trazer alguns atletas para cá, né? Um outro detalhe que eu acho que é muito importante se entender é que nós estamos trazendo, montando e realinhando um elenco. Nós precisamos ter um pouco de paciência com tudo isso. Eu sei que às vezes pedir paciência, pedir pé no chão, pedir compreensão para a torcida, ela parece ser uma desculpa, mas não é. É uma convicção de trabalho. Se nós não tivermos esses processos estruturados, organizados, do alicerce para cima, nós vamos viver num efeito ioiô a vida toda. E o Curitiba não pode entrar numa competição pensando apenas em não cair, pensando apenas em não ser rebaixado. Isso não é mais admissível para o Curitiba. A partir de 2024, a mentalidade aqui é vencedora. É uma mentalidade em que o clube e aqueles que aqui estão têm de pensar grande. Nós somos um dos gigantes do futebol brasileiro. Nós somos vencedores e estaremos consolidando essa mentalidade a partir desse ano. Quem não entender isso, quem não estiver preparado para isso, não estará conosco. E dentro desse processo, os atletas que aqui foram escolhidos, eles têm uma coisa em comum comigo. Todos eles que aqui vieram e que aqui ficaram, são por opção, e não por falta dela. Eu posso garantir a vocês que todos os atletas que nós trouxemos, absolutamente todos, tinham propostas, no mínimo, similares a nós. E todos eles, invariavelmente, com clubes da Série A. Mas todos acreditaram, tanto os que chegaram, como os que ficaram, que o projeto do Curitiba, a partir de 2024, será um projeto vencedor. A nossa mentalidade vencedora, a nossa expectativa em que possamos atingir tudo o que almejamos, ela vai ser construída de forma pragmática. E isso não pode, em momento algum, ser secundário. Eu falei para todos aqui e vou repetir para vocês. Eu não vim trabalhar no Curitiba. Trabalhar, eu tenho inúmeros lugares para trabalhar. Eu vim fazer parte de um grupo de pessoas que vai reconstruir a história vitoriosa do Curitiba. Porque senão não teria sentido nenhum. Comentei há pouco com vocês aqui, eu deixo minha família por questões pessoais e profissionais, eles não me acompanham. Eu provavelmente vou vê-los de 45 a 60 dias. Eu não tenho tempo para brincar. Eu não tenho tempo para arriscar. Eu venho aqui para vencer. A minha vida foi calçada em vitórias. Quem não tiver essa mentalidade no clube, e isso passa por atletas, por staff, por todos os colaboradores, tanto do futebol como da área administrativa, não terão espaço para seguir conosco. E aqui ficará aqueles que sentem que esse projeto faz sentido na vida deles. Nós temos
E vou dizer uma coisa para vocês e quero que vocês entendam muito bem isso. Não é arrogância, não é prepotência. É convicção. Dia 7 de abril, nós vamos buscar o título do campeonato estadual. E no dia 26 de novembro, nós estaremos comemorando o nosso acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu não acreditar nisso, se os atletas não acreditarem nisso, e vou repetir, não é presunção, não é arrogância, é convicção, é mente vencedora, é mentalidade vencedora. Isso o Coritiba vai mudar. Nós não temos mais tempo para termos no vestiário, para termos no dia a dia, para termos na nossa staff, nos nossos colaboradores, dúvidas. Eu não abdiquei de projetos já existentes, de propostas, para ficar aqui, para que eu não tivesse essa convicção. Então, esse discurso que eu estou fazendo para vocês, é discurso para vocês. Para o nosso grupo de trabalho, é convicção. E, a partir de agora, eu gostaria de passar palavras para que vocês pudéssemos interagir nesse bate-papo. Muito obrigado, desde já, por esse pequeno tempo que eu tive para poder explanar isso a todos. Chávari, bom dia. Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan. Tem a possibilidade de perder o Marcelino Moreno, um dos, ou talvez a sua principal referência técnica no elenco. Caso isso se concretize, o Coxa vai atrás de um substituto no mercado? Isso muda alguma coisa no teu planejamento? Ou vocês entendem que existe uma peça de reposição já dentro do elenco? Scarione, obrigado pela pergunta. E vou aproveitar já, porque talvez o tema Marcelino Moreno seja uma dúvida de várias pessoas aqui. Marcelino Moreno é um atleta que, como vocês viram, é feliz no Coxa, trabalha dioturnamente conosco com essa alegria, passou por ele, nunca passou por ele uma pressão para sair do Coxa. Houve tão somente uma questão de adaptação da família ao Brasil, e ele nos explanou. E nós entendemos isso, a questão pessoal do atleta. Só que o Coritiba, a partir dessa nova gestão do departamento de futebol, vai sempre entender o ser humano, mas a instituição sempre será preservada. A partir do momento em que houver propostas que atendam às expectativas da instituição, a partir daí nós vamos atender também as expectativas do atleta ou de qualquer outra pessoa que esteja ligado ao nosso dia a dia. Houve uma proposta oficial do Lanús que chegou exatamente no valor em que nós desejávamos. Essa proposta ela tem que ser submetida à MLS, porque, como citei agora há pouco, o Coxa não tem nenhuma inadimplência. Mas o Marcelino Moreno, como é comum no futebol, foi comprado com parcelas, né, a vencer. E quando isso acontece, nós temos que ter uma autorização de repasse desta dívida para com o outro clube. Em havendo uma autorização e um aceite da MLS, o negócio será concretizado. Em não havendo, não será. Mas o mais importante sobre essa questão da transferência dele é deixar claro que não é Marcelino Moreno, é qualquer atleta do clube. Eles estarão dentro do nosso planejamento. E dentro do nosso planejamento, só sairão se atenderem às nossas expectativas financeiras. Porque a nossa prioridade máxima é a expectativa técnica. Depois do retorno técnico, nós vamos buscar o retorno financeiro. Mas todos nós sabemos que chega uma certa situação que às vezes esse processo se inverte. Por N circunstâncias, entre as quais familiar. Mas chegando à segunda parte da tua pergunta, o mercado do Coxa vai estar sempre atento. Nós vamos estar sempre atentos, independente da janela estar aberta ou não. Obviamente, a saída do Marcelino, ela nos traz uma
possibilidade / necessidade de substituição, que talvez não aconteça de imediato. Porque uma das situações que eu tenho hoje aqui com o Guto, e aí fazer uma especial deferência ao trabalho que ele já vem praticando, e a relação muito transparente que ele tem conosco da diretoria, é que nós não vamos trazer por trazer. Nós não vamos empilhar jogador. Nós não vamos fazer sobreposição. Enquanto a vaga está aberta, eu consigo trazer. Trazer por trazer, muitas vezes não me permite, no momento adequado, numa oportunidade de mercado, trazer aquele que eu gostaria. E como eu falei anteriormente, todos que aqui vieram foram jogadores que nós fomos buscar, porque eram a opção número 1 nossa. Então, nesse momento, nós, não só para essa posição, como para algumas outras posições, estamos analisando o mercado. Bom dia, Júnior. Bem-vindo, boa sorte no trabalho. Vinícius Seta, do Coxanautas. Júnior, eu estava revendo sua coletiva no Juventude que você deu. Você falou que na chegada do Juventude, conversando com o técnico, você não iria trazer jogadores por trazer, não ia trazer jogadores por memória. Não desmerecendo atletas de jeito nenhum. Você trouxe o Vini Paulista, que trabalhou com você no Juventude, e o Benassi também, que é um goleiro que trabalhou com você na Ferroviária. Como explicar para a torcida como vai ser feito esse mercado? Se você vai olhar mais o mercado sul-americano, promessas, teve até próprio o caso do Isaac, né, atacante do Galo, que também trabalhou com você. Como falar isso da melhor maneira para a torcida, quais jogadores serão analisados, e se você vai manter essa memória afetiva nas contratações ou se abandona isso? Quando a gente fala memória afetiva, a conotação é outra. A memória afetiva é aquele que produziu alguns anos atrás e não vinha produzindo, aquele que, por algum motivo, teve uma relevância dentro da sua atividade e no momento não está tão bem, que não é o caso do Vini. O Vini foi eleito um dos principais jogadores da Série B. O Benassi é uma oportunidade de mercado de trazer um jovem talento que foi e estava sendo disputado por, no mínimo, 6 clubes da Série A e 2 clubes do exterior. E pelo nosso relacionamento, pelo nosso networking, conseguimos explicar como que o projeto funcionaria e trazê-lo para cá. Com mais de 20 anos no futebol, às vezes é difícil a gente nunca ter trabalhado com ninguém. O Friso trabalhei, eu que levei o Friso para o São Paulo, em 2015. Né? O Arilson é um jogador que eu acompanho há 3 anos. O Gelado é um jogador que eu acompanho há 2 anos, em especial no ano passado, sendo o destaque. Aliás, todos os que nós trouxemos foram destaques na Série B ou nas competições que disputaram. Eu venho de um trabalho de análise de banco de dados, porque até minha formação é um pouco foge ao futebol, nós somos matemático de formação. Trabalhei como analista de sistemas por mais de 10 anos, então eu venho da área de exatas. Né? Aquele filme Moneyball, que acho que muitos de vocês assistiram, eu me identifico muito com o que foi feito lá. Até brinco que aquele gordinho do filme foi inspirado em mim, mas não é verdade não, tá? Mas o que acontece? O nosso trabalho é muito técnico, é muito científico, é muito posicional. Quando nós falamos de montagem de elenco, e aí, modéstia à parte, os últimos elencos que nós montamos, está aí o exemplo do Juventude, o elenco que foi montado é o elenco que, quando chega no final do campeonato, dos 11 titulares, são 9 daquela montagem, dos 12 reservas são 8. Ou seja, o elenco foi montado e atingiu o objetivo de subir, de ter o acesso à Série A, ele é meticulosamente preparado. Nós fazemos várias análises. Eu costumo dizer que um dos segredos da montagem de elenco, e vou falar poucos, viu? Porque senão fica fácil para os concorrentes, tá? Mas um dos segredos da montagem de elenco é nós termos profissionais na mesma faixa de campo com características diferentes. Isso vocês vão encontrar no Curitiba. Além disso, nós não podemos esquecer
que algumas manutenções que nós fizemos esse ano são verdadeiras contratações. O esforço para conseguir manter esses atletas, tanto na questão financeira, como na questão de jogar a divisão, foram de muito convencimento. Mas aí é que eu volto um pouco no que eu falei também. Só ficou aqui quem tem essa vontade, quem tem essa convicção, quem tem esse desejo. Ninguém que ficou aqui ficou pensando em segurar um pouquinho de tempo para arrumar uma outra opção. Nós sabemos muito bem, e a nossa nação coxa branca tem que estar preparada, que o sucesso pune no Brasil. Quanto mais sucesso essa equipe tiver, mais dificuldade nós vamos ter de manter essa equipe durante a temporada. Ainda mais com o calendário, onde nós somos completamente desconectados com os principais torneios do mundo. Ou seja, quando nós estamos no meio da nossa temporada, as demais ligas importantes estão começando. E são momentos de captação. Por isso que o nosso CIAD, que é o Centro de Inteligência e Análise de Desempenho, tem um papel fundamental no dia a dia nosso. Nós temos hoje o que nós chamamos de equipe sombra, em que nós temos pelo menos 5 nomes para cada posição, que a partir do momento em que nós tivermos necessidade de uma substituição, por uma infelicidade de contusão, ou por um sucesso de performance que alguém venha buscar, nós saibamos exatamente quem nós queremos para trazer. Agora, uma coisa que eu posso deixar claro para você. Eu nunca trouxe e nunca trarei amigo para trabalhar comigo. Eu costumo fazer amigos no trabalho. Uma coisa eu aprendi com meu pai. Você quer perder um amigo, tem 2 jeitos fáceis. Empresta dinheiro ou trazer ele para trabalhar com você. Então não há espaço para amizade. Aqui há espaço para um profissionalismo completo, desde a identificação até a captação e a chegada desse atleta para compor o nosso elenco. Bom dia, Chávari. Uma satisfação estar falando contigo aí a primeira vez. Me permita emendar 2 perguntas, Júlio Rutz, do canal do Carrica. Me permita fazer 2 perguntas. Primeiro, você falou agora há pouco do Marcelino Moreno, em viés aí de uma negociação, e também tem outros jogadores que estariam, pelo menos aí nas especulações, sendo apontados aí para a saída. Casos, por exemplo, do Bruno Gomes, que está na seleção olímpica, e do próprio Slimani, que está servindo a seleção da Argélia. Quero saber se existe já alguma coisa em relação ao futuro desses atletas, e também você tem uma experiência em outros clubes com a utilização da base, com a transição de atletas aí para o profissional, e a torcida do Curitiba tem essa expectativa, por exemplo, do Pedro Morisco, que é um goleiro que está lá na Copa São Paulo, terminou o Campeonato Brasileiro ano passado como titular. Quero saber como é que está também essa projeção de atletas aí da base para serem usados aí no profissional nesse ano. Muito obrigado pela pergunta. Prazer é meu estar podendo ter esse primeiro contato com você aqui. A questão, falei agora há pouco, o sucesso ou do grupo ou individual sempre acaba, às vezes, nos obrigando a tomar decisões no meio de uma temporada. O Slimani, desde que ele saiu daqui, e nos últimos contatos que eu tive com ele, em nenhum momento ele cogitou sair do Coxa. Estou falando isso até a presente data. Em nenhum momento. Até pelo contrário. Quando saíram algumas notícias de que ele estaria já acertando alguma coisa, ele fez questão de mandar uma mensagem para nós, curto e objetivo. É mentira. Então, até onde eu posso entender e eu acredito, eu confio na palavra do jogador. E não tem por que ser diferente. Porque é um atleta de extremo comprometimento. O Slimani, no dia a dia, é um profissional na sua essência da palavra. Bruno Gomes e demais atletas, porque não é só o Bruno Gomes, não, vocês estão sempre ouvindo alguns outros nomes. Existem sondagens, existem possibilidades, mas não existe, até o momento,
E o futebol é dinâmico. Pode ser que a gente acabe essa entrevista, daqui 1 ou 2 horas chega alguma coisa, para deixar isso claro. Até o momento não existe nenhuma proposta oficial por nenhum desses atletas. Eu fiquei praticamente dezembro inteiro desmentindo propostas do Vasco pelo Kusevich. E quem fez contato comigo dizia, não procede. Né? Deve ter vários de vocês, não procede, não é verdade, não procede, não é verdade. Até que chegou uma hora que perceberam. E isso vem um pouco daquilo que no início da conversa nossa. Quando eu falar para vocês, olha, não é verdade, não procede, eu estou colocando em risco o meu relacionamento com vocês. Nós temos que começar a criar a partir de agora um relacionamento de confiança. Vocês têm um trabalho que eu respeito muito, que eu admiro muito. Muitas vezes eu não posso explanar uma negociação, mas quando eu afirmar que ela não existe, pode acreditar, ela não existe. A verticalidade do futebol, da equipe principal com a base, ela talvez seja um dos diferenciais que me trouxeram ao Curitiba. Existiam vários profissionais sendo cotados aqui. Os cases de sucesso que nós tivemos no Grêmio, no São Paulo, no Atlético Mineiro, tudo isso nos consolida para esse processo. Pedro Morisco, queria fazer um asterisco especial. Quando nós aqui chegamos, nós fizemos uma proposta para a comissão técnica à época, para que nós pudéssemos dar os 3 últimos jogos para o Morisco, para que ele pudesse sentir o profissional e identificar de uma forma ativa o futebol profissional. E foi combinado com Pedro Morisco, à época, que ele jogaria a Copa São Paulo da mesma forma. Então, não houve nenhuma mudança de planejamento quanto a isso. Porque para nós também era importante, e é importante que nossa equipe, que está sendo representada na Copa São Paulo, faça uma boa participação. Porque nós não podemos esquecer que nós temos hoje uma quantidade significativa de atletas oriundos da base já na equipe principal. E nem vou nominar para não correr o risco de esquecer algum nome, tá? Mas são uma quantidade muito significativa. E isso cada vez mais consolida um dos conceitos da SAF. Quando nós vamos buscar agora o Benassi, é uma oportunidade de mercado muito mais direcionada pelo que a SAF representa e pelos relacionamentos que temos, do que por uma necessidade do jogador ir para algum clube. Só que é um jogador que dentro da faixa etária dele, que é de 20 anos, muito similar ao Morisco, aliás, eles são do mesmo ano de nascimento. Né? Não, o Morisco é um ano mais novo ainda, me desculpa. O Morisco é 04 e o Benassi é 03. Cada um na sua faixa de idade, hoje são jogadores não só de destaque no futebol nacional, mas sendo monitorados por várias equipes de fora do país, inclusive gigantes do futebol europeu. Vocês vão se acostumar cada vez mais que o Coxa vai estar à frente em negociações de jovens promessas para o futebol local. Não esqueçamos, nós falamos agora de um jogador 03, que é a idade de Copa São Paulo, tá certo? A idade do Rodrigo Gelado. O Rodrigo Gelado poderia estar jogando uma Copa São Paulo hoje. Só que é um jogador que já teve mais minutagem. Então, realmente, essa é uma política em que a SAF tem uma diretriz muito focada para isso e nós vamos fazer ela acontecer. Olá, Chávari, Robson De Lázari, SBT, Rede Massa. A gente sabe que tem até uma previsão contratual com o rebaixamento de uma possibilidade de investimento menor. O Curitiba vai além desse limite aí previsto em contrato para esse ano e dentro desse raciocínio. Nomes que notoriamente têm, não sei o salário exato de cada um, mas imagino salário nível Série A, como Kusevich, Fran Sérgio, Andrei, Vitor Luiz, todos vão continuar no clube?
Esses atletas, respondendo no início da tua pergunta, apesar das exigências ou das expectativas ou das definições contratuais, em nenhum momento me foi passado que isso seria o norte que nós deveríamos seguir. O que me foi passado pela SAF sempre foi: vamos montar o melhor elenco possível, dentro da nossa realidade. A nossa realidade, ela passa muito também pela característica da competição. Se vocês notarem bem, as nossas contratações são jogadores com experiência e com performance e na maioria absoluta deles, com vitória significativa na competição. Então, nós precisamos trazer também esse tipo de jogo, esse tipo de competição para dentro do nosso vestiário. Você citou alguns nomes, e obviamente são atletas que eles têm hoje uma procura natural. E aí nós vamos cair num dos tópicos já falados. Se for uma situação que atenda bem ao Coxa, nós analisaremos. Mas a nossa prioridade, até por uma questão institucional, em que o nosso presidente, Carlos Amodeu, e a Tricorp sempre enfatizam, nós vamos buscar o acesso para a Série A. E eles estão nos dando condições e autonomia de trabalho para que a gente busque esse objetivo. Tudo bem, Júnior? Bom dia, Jairo Júnior, da Rádio Transamérica. Eu queria te perguntar ainda sobre a saída do William Farias, né? Você tem destacado aí nas contratações, buscado perfis de jogadores que têm destaque, como você falou, né? Performaram e tiveram vitórias significativas na competição, que o Curitiba tem como prioridade nesse ano, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o William Farias é um jogador extremamente experiente, identificado com o clube, líder, foi capitão, inclusive, nas últimas rodadas, e acabou se decidindo que ele não permaneceria. Gostaria que você falasse se essa decisão foi em conjunto com a comissão técnica ou se foi algo institucional realmente do clube. Obrigado, Jairo. Primeiro, o William Farias recebe e sempre receberá de nós todo o respeito, todo o carinho pelo que ele representou, representa e sempre representará ao Curitiba. Ciclos começam e terminam. Isso era uma coisa que, nas discussões com o próprio William e seus representantes, era um entendimento. Nenhuma contratação e nenhuma liberação foi feita até hoje sem a anuência e a concordância da comissão técnica. Nós definimos e passa muito por isso, que quando o Guto define um modelo de jogo, define plataformas de trabalho dentro do campo, ele foi buscar e nos pediu algumas características que, nesse momento, nós julgamos que era importante. E dentro dessas características, o respeito a este atleta fez com que nós chegássemos à conclusão que seria melhor ele seguir a vida fora do Curitiba do que ele estar aqui e daqui a pouco não ser tão aproveitado como ele imaginava ou como ele mereceria. E em comum acordo com a staff do jogador e com o atleta, nós fizemos essa rescisão. Bom dia, Chávari, Rafaela Razeira, do 12 Esportes. Na sua fala, no início, você falou sobre seguir as diretrizes da SAF, né, em relação às contratações. Eu queria que você detalhasse um pouco mais o que seriam assim, essas diretrizes que vêm lá da Tricorp e também, se você puder, detalhar o que o Curitiba está buscando ainda reforçar nos setores. Assim, tem volante, já tem lateral, está chegando goleiro. Se você puder dar um spoilerzinho. Obrigada. Sem problema. Obrigado pela sua pergunta, Rafaela. Diretrizes, elas passam desde a questão orçamentária até quando você sai da Tricorp, questões orçamentárias, as questões institucionais. Definimos claramente o perfil de atleta que nós queríamos. Perfil não é só físico.
é o físico, é o técnico, é o tático, é o emocional. Hoje nós precisamos ter, e vou repetir sempre essa palavra para vocês, vocês vão se acostumar com isso, uma mentalidade vencedora. E essa mentalidade vencedora passa por tudo isso. Isso passa por todo esse conceito em que a Tricorp nos solicitou. Obviamente que passa também pela questão financeira. A austeridade financeira, ela não vai ser relevada. Nós temos que construir um Coritiba alicerçado, estruturado. Não podemos e não faremos loucuras para que aconteça um momento de alegria e em seguida um momento de tristeza. Essa oscilação não pode, não dá mais. Só quero pegar um gancho nessa resposta. Há 2 dias atrás, nós fizemos uma apresentação para todos os nossos atletas, segunda-feira à noite. Nós fizemos a apresentação para todos os nossos atletas e para toda a nossa staff, todos, do roupeiro ao executivo de futebol, todos estiveram reunidos no Hotel da Concentração. E o representante da Tricorp, o Bruno D'Ancona, com o nosso presidente, o Amodeu, foram lá e fizeram uma apresentação detalhada, minuciosa, do que era a SAF, do que nós esperávamos, uma régua de tempo e espaço. Aí baixou o espírito matemático, né? Uma régua de tempo e espaço sobre o que nós almejamos e como nós queremos atingir. E por que estavam todos lá? Porque a nova mentalidade do Coritiba é de pertencimento. Cada um que faz parte do dia a dia dessa atividade chamada futebol, da nossa tia que faz a limpeza todos os dias aqui, até o nosso presidente, todos têm que pensar igual. Não dá para ser feliz no topo da pirâmide se a nossa base não está funcionando. E essa palavra que eu usei agora há pouco foi uma das palavras e um dos moldes que vão conduzir a nossa gestão dentro do Coritiba. Isso aqui vai voltar a ser um lugar de felicidade. Cada um que está aqui dentro vai ser feliz. Porque se todos nós conseguirmos traduzir isso em felicidade, a nossa nação coxa branca, que é o único e grande objetivo que a gente tem aqui, que é levar felicidade para eles. Eu falo que a minha função aqui é só uma. Eu sou um facilitador. Eu preciso facilitar a vida de todo mundo aqui dentro. Então você não tenha dúvida que dentro de todo esse processo está totalmente organizado, estruturado, e aí passa-se muito por todo um novo manual de normas, de procedimento, desde mudanças estruturais, como foi a realocação de toda a área administrativa para o novo escritório. São inúmeros fatores que a gente pode estar conversando aqui um dia todo, para vocês entenderem. Mas são estruturais, que num primeiro momento, talvez não apareçam para vocês. Não apareça para a torcida. Mas sem essa estruturação, não há construção que se perdure, que consiga ficar em pé. E quanto à sua segunda pergunta, eu diria para você que todos os setores do campo são observados. Obviamente, alguns têm um pouco mais de carência do que outros. Mas aí também é um pouco do segredo, né, interno, porque cada vez que a gente anuncia um nome, né, que estamos trazendo, e aí eu vou fazer vou cometer uma inconfidência. Que eu preciso cometer essa inconfidência. Nós tivemos na figura do Vini Paulista e do Friso, dois atletas, quando vazaram o nome pela imprensa, eles receberam, cada um deles, 2 propostas de Série A com valores muito superiores ao que a gente tinha oferecido. E eles bateram o pé para vir para cá. Eles quiseram vir para cá. Por isso que eu falei. Quem está vindo e quem está ficando está muito afim.
E isso a gente não vai abrir mão. Desculpa não poder te citar nominalmente, mas é uma questão para a gente até ter um pouco de tranquilidade nas operações. Tá? Bom dia, Júnior. Marco ACF, Rádio CBN. Vocês definiram um número de jogadores com a comissão técnica. É claro que isso oscila ao longo da temporada, mas vocês têm um número fechado para ter um elenco? E uma segunda pergunta: no ano passado a gente observou muitas vezes que o baixo astral, a falta de confiança comprometeram muitas atuações. Você que está agora começando uma temporada, como é que faz para que isso fique lá para o passado e que daqui para frente cada jogador tenha bastante confiança dentro do campo? Obrigado, Acef. Primeiro, temos uma definição clara de elenco. Uma coisa que eu quero que vocês tenham uma convicção. Nós podemos acertar ou errar. Nem fazendo tudo certo vai dar certo. Mas eu tenho uma convicção que não é fazendo errado que vai. O estadual vai exigir de nós um número um pouco maior de atletas, porque nós vamos ter que, pelo pouquíssimo tempo que nós temos, é importante também a nossa nação Coxa Branca entender isso, enquanto a maioria dos clubes já estão treinando desde o começo de dezembro, nós vamos ter esses pouquíssimos dias. Então, deverá acontecer naturalmente, e é um planejamento que a gente está fazendo com a comissão técnica, um rodízio. E aí eu preciso ter um pouco mais de atletas nesse momento. Mas um dos perfis, ou melhor, o perfil que a gente deseja muito atuar aqui, é que nós tenhamos um grupo reduzido de atletas profissionais e, vamos dizer, aquele terceiro time, ele seja obrigatoriamente do nosso sub-20. Porque uma das coisas que nós não vamos abrir mão é essa integração entre a equipe principal e a categoria de base. Se vocês verem hoje aqui, tem 4 atletas do sub-17 jogando, treinando. E isso vai ser uma constante. Não vai ser só o sub-20 que vai estar integrado, não. Momentos serão sub-20, outros momentos serão sub-17 e assim por diante. Vai ser a qualidade. Porque no Curitiba, a qualidade não tem idade. Isso vocês podem cobrar de mim. Se tiver algum jogador que está pedindo passagem, não vai ser o nome e não vai ser a idade que vai definir se ele vai estar integrado ou não à equipe principal. E se vocês conhecem o Guto, como eu conheço, e eu sei que vocês conhecem, sabe que se tem uma coisa que ele não tem problema com ele, é lançar atletas. Né? Você fez 2 perguntas ou uma só? Desculpa. Puxa vida. Talvez esse seja o maior desafio nosso. Vocês devem estar reparando que eu estou falando muito em mentalidade vencedora, muito em vitória. Isso é um compromisso que a gente assumiu. Nós assumimos esse compromisso. Atletas, colaboradores, staff, direção, nós vamos pensar de uma forma vitoriosa. Mas isso vai legal até dia 17, né? Porque dia 18 entra em campo. Até dia 17. A partir do 18 tem que entrar mais ainda. Porque se nós acharmos que vai ser tudo tranquilo no Campeonato Paranaense, é um grande equívoco. Nós vamos ter muitas dificuldades. Sejam físicas, sejam técnicas, sejam táticas, vamos ter dificuldades. E é aí que eu faço um pedido especial à nossa nação Coxa Branca. Precisamos do apoio, precisamos da compreensão, precisamos desse tempo. Mas, além de todo esse processo, nós também estamos investindo pesadamente em profissionais que estão chegando no clube, vindo de grandes cases de sucesso, em softwares, em hardwares, em tecnologia, e uma dessas ações vai passar muito pela nossa saúde mental e vai passar muito por essa questão psicológica de podermos ter a cada dia uma equipe que se sinta cada dia mais vencedora. Bom dia, Chávari. Felipe Valente, da Rede Coxa.
Queria que você falasse um pouco das contratações, quanto elas passam pelo Guto Ferreira. Você falou um pouco dos critérios, mas o quão está alinhado com o trabalho dele, com o que ele pensa de ideia de jogo. Se me permite mais uma também sobre a Copa do Brasil. Você falou da Série B e do Campeonato Estadual. O que o torcedor Coxa Branca pode esperar da Copa do Brasil esse ano? Né? Tem um valor muito grande. Puxa vida, Felipe. Eu cometi aqui uma gafe, né? Eu esqueci da Copa do Brasil, né? E realmente está coberto de razão. Nós mentalizamos, eram 3 pontos e eu realmente esqueci de um. O primeiro ponto é no dia 7 de abril, o segundo é no dia 26 de novembro, e o terceiro é fazer o maior número possível de fases. Copa do Brasil, nós temos que avançar aonde a nossa competência possa chegar. O maior número possível. Nós temos que ter isso daí muito focado, né? E realmente agradeço pela lembrança, viu? Mas não tenha dúvida não, são 3 competições que todas elas terão de nós 100% de entrega. Uma delas vai estar numa intersecção entre o estadual e o nacional, e é por isso que a gente vai avaliar fase a fase. Mas de forma alguma será desprezada. Pelo contrário, é uma competição, todo mundo fala muito da questão financeira dela, e não é desprezível não, longe disso. Mas para nós, esse ano é um ano de ganho técnico, é um ano de ganho desportivo, é um ano de ganho de autoestima, é um ano de ganho de moral. E isso passa por essas competições. Quando nós montamos o elenco, eu falei para vocês aí dessa hot list, né? 5 jogadores por posição. Então, o Gelado estava na primeira, na lateral esquerda. O Arilson estava na primeira, ali no meio de campo. O Vini na primeira, no meio campo. O Friso na primeira, nesse meia beirada. Todos estavam no primeiro. Como eles já vieram, subiram e vão sendo realimentados. Absolutamente todos, Felipe, passaram pelo crivo da comissão técnica e passaram por uma característica que vocês vão conhecer do novo Curitiba. A versatilidade, o comprometimento e a intensidade desses atletas que estão chegando. Bom dia, Chávarri. É Ricardo, do Portal e Rádio Banda B. Você falou, e até a gente viu, né, o perfil dos reforços, que são jogadores jovens com experiência de Série B. Eu queria que você falasse um pouquinho do perfil do contrato desses jogadores. Se a ideia é trazer jogadores com contrato a longo prazo, até pensando como são jogadores jovens, até um lucro financeiro mais para frente, dependendo do desempenho, ou se a ideia é fazer contratos curtos, de uma temporada só, até para viabilizar, né, ver como é que eles vão fluir ao longo do ano, ou se isso depende da idade do jogador, quanto mais novo, maior tempo de contrato, quanto mais velho, mais curto. Se você puder esclarecer um pouquinho isso. Obviamente, cada caso, Ricardo, cada caso é um caso, mas nós temos um modelo e alguns padrões a serem seguidos. O Rodrigo Gelado vem em forma definitiva, o Vini Paulista vem em forma definitiva, o Arilson vem em forma definitiva. O único que chegaram, aliás, com opção de compra foram tanto o Friso como o Figueiredo. E são 2 casos que, independentemente do que aconteça para frente, nós já temos estabelecido todas as condições de compra, salário futuro, não vai haver nenhum tipo de negociação, como foi a situação do Bianchi nesse último ano. Chegou no final do ano, vai adquirir o Bianchi, está aqui, adquirir. Mandamos só uma carta lá para o Maringá, estamos adquirindo. Já tinha discutido tudo, forma de pagamento, data de pagamentos. Isso é uma das condições que exige de nós, nesse momento de contratação, um pouco mais de desprendimento. Demora um pouco mais de tempo, é mais exaustivo, é mais cansativo, mas facilita muito depois, né? Não tem conversa nenhuma depois. Todos esses atletas, assim como alguns que renovaram o contrato, todos eles estão atrelados à performance. Ou seja, o contrato tem um prazo e conforme a performance que ele tiver e as conquistas que nós tivermos, os contratos podem ser renovados. E todos, e repito, todas essas possibilidades já estão definidas.
Chavari, bom dia. Felipe Matheus, da Rádio Rock Go. A gente está no dia 10 de janeiro ainda, mas o ano do Coxa começou já em novembro, né, com a preparação toda para a temporada. E qual que é a vantagem que você acha que pode tirar disso ao longo da temporada, né, pelo planejamento que já vem sendo feito já há bastante tempo, saindo na frente até em outras equipes, olhando também para essa preparação que oficialmente seria curta, né, só 2 semanas antes do Paranaense, e só emendando uma segunda, se vocês passam pelo planejamento do Coxa usar o Paranaense para fazer avaliações tanto de jogadores jovens como também dos jogadores que ficaram do ano passado, quem pode ou não ser aproveitado no resto da temporada. Felipe, muito obrigado pela pergunta. Eu me apresentei de forma oficial ao Curitiba no dia 7 de novembro, que foi diretamente em BH, na véspera do jogo contra o América, certo? E fiz questão de me apresentar nesse momento, que era um momento em que o Curitiba já tinha um virtual rebaixamento encaminhado e que talvez muitos profissionais pudessem optar em esperar consumar o rebaixamento para chegar depois, para dar uma ideia, cheguei com a coisa já acontecida. Só que minha experiência no Juventude, e essa é uma vantagem, quem está com um pouco mais de 20 anos no futebol, a gente vai aprendendo, né? Em ter chego numa situação muito similar, com um clube virtualmente rebaixado, e ter tempo de analisar, de conversar, de ouvir, ganha-se muito com isso. Eu falei para os atletas, né, que eu usei muito a lei da natureza quando eu cheguei no Curitiba, né? Deus me deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então eu vi muito, ouvi muito e falei pouco. Para que eu pudesse ter essa formatação do que eu imaginava. Foi muito importante, porque a gente vai criando relacionamento, vai entendendo, vai vendo aqueles atletas que naquele momento já não estão mais com o perfil, com o gás, com a vontade de continuar, e os outros vários motivos e fatores que te permitem tomar decisões. Só que a questão da preparação da equipe em si, ela não avança nisso, porque nós nos apresentamos agora e vamos ter esses mesmos 12, 13 dias. Então, fisicamente falando, taticamente falando, e tecnicamente falando, que é um resultado desse trabalho físico e tático, nós vamos ter dificuldades no começo. Não há dúvida para isso. E o Campeonato Paranaense, para nós, ele é muito importante. Ele é muito relevante. Só que ele terá que ser conduzido de uma forma em que nós vamos ter que rodar as equipes. Porque ao final do Campeonato Paranaense, nós teremos exatamente mais 10 a 14 dias. Eu falo essa pessoa aí porque pode haver algumas oscilações na questão da estreia da Série B. Mas vamos colocar nessa faixa entre 10 a 14 dias para já sair de uma competição e para outra. Aí nós vamos fazer de novo, eu até chamo isso aqui, não é de intertemporada, é de mini-temporada. Nós vamos ter uma mini-temporada agora, depois vamos ter outra mini-temporada entre o Paranaense e a Série B. Então, tudo que nós pudermos utilizar do Paranaense, para além de ter o ganho desportivo, que é o primeiro passo, nós vamos fazer. Para que a gente, a hora que chegue, né, no término desse campeonato, tenhamos todas as nossas decisões tomadas com convicção. Chavari, bom dia. Guto, do GE. Globo. Prazer falar contigo pessoalmente. Eu queria saber o que representa essa postura do Curitiba de bater o pé, ser firme nas negociações, se isso mostra que o Curitiba, de alguma maneira, passa a ser respeitado no mercado como um clube que quer as convicções, tem as convicções e será do jeito que o Curitiba quer, e se não for assim, não tem negócio. Isso passa, de uma certa maneira, para deixar o Curitiba sendo mais respeitado no mercado, tanto nacional quanto internacional? Guto, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu falei há pouco e vou repetir, né? Nós aqui não temos nenhum interesse em nos instituirmos como ditadores, né? Ou como intransigentes, não é disso. Mas que a instituição terá de nós todos os esforços para que ela seja respeitada na sua integralidade, isso vai acontecer.
E aí eu repito, a SAF hoje, a SAF do Curitiba hoje, ela é reconhecida nacionalmente como uma SAF constituída por pessoas idôneas, capazes e que, apesar de não serem do futebol, trarão para o futebol toda a essência das responsabilidades e da austeridade financeira e do respeito pela instituição. Isso não pode, em momento algum, ser negociável. Não será negociável. Não foi birra, não foi nada de diferente. Marcelino tem um valuation estabelecido, todos os nossos jogadores hoje têm um valuation estabelecido através da nossa percepção, através da percepção de softwares já existentes e através da percepção de empresas especializadas nisso. Fazemos um algoritmo em que nós chegamos a esse valor. A partir daí, esse é o valor do atleta. Se nos interessar usar um valor menor, ele vai sair porque nos interessa. Se não nos interessa, ele só vai sair pelo valor estabelecido. Repito, respeitamos o ser humano, só que o maior respeito que eu posso ter por cada um desses atletas que aqui está é cumprir religiosamente com os compromissos que eu tenho com ele. Todos eles recebem absolutamente em dia. Todos eles têm absolutamente todas as suas ações, contas e compromissos cumpridos. Esse é o maior respeito que eu posso ter com eles. E eles têm que ter o respeito com a instituição. Não haverá espaço para qualquer tipo de pressão externa mudar o nosso pensamento. E isso, o mercado que se acostume. Chávari Railane Martins, da RPC. Você já respondeu para a gente sobre quantidade de jogadores no elenco, sobre possíveis reforços por posição, não quis dar mais detalhes, mas eu queria saber sobre esse elenco que a gente está aqui, que a gente pôde acompanhar um trechinho do treino. Quão perto esse elenco está do ideal? Está muito longe ainda? É esse o elenco que provavelmente a gente vai ver no Paranaense? Quanto falta ainda? Está muito perto, viu? Está muito perto, é um elenco que nós vamos, provavelmente é o elenco que começa o Paranaense e que desenrole durante o campeonato. E aí nós temos esse período também, que é muito importante, por isso que eu frisei anteriormente, que eu não vou trazer ninguém por trazer, porque enquanto nós não tivermos convicção, não virá. E o futebol brasileiro é pródigo, em que os estaduais sempre apareçam algumas figuras que se destacam, ou mesmo algumas figuras que, nesse momento, em negociação, não consigo trazer, porque está em algum estadual que permite uma visibilidade maior, que permite até um ganho financeiro muito interessante, que ao fim do campeonato venham. Uma das coisas que talvez aconteça de forma muito constante aqui é nós trabalharmos com antecipação de cenários. Então não vai ser nenhuma novidade se ao longo da temporada pré-contratos forem estourando aos poucos. Então os jogadores não estão aqui, mas não quer dizer que não estejam contratados. Bom dia, Thiago do canal Meu Curitiba. Com a possível saída aí do Marcelino Moreno, a gente sabe que tem interesse também para Bruno Gomes, Andrei, não tem proposta, como você falou. Como que vai ser feita a reposição para esses jogadores? A gente sabe que é um investimento nível de Série A nesses jogadores, a reposição vai ser feita no nível Série A ou ajustada para o nível Série B? A quantidade de saída não é diretamente proporcional à quantidade de reposição. Até porque nós temos hoje, já chegaram alguns jogadores, você citou uma faixa específica de campo, que só nessa faixa de campo nós já trouxemos 3. Chegou o Vini Paulista, chegou o Arilson, chegou o Friso. Só nessa faixa de campo, dos principais exemplos que você deu. Então, não vai ser diretamente proporcional se houver necessidade de reposição. Mas se elas vierem, elas vão vir pela nossa
convicção técnica. Até porque muitos jogadores que aqui chegaram, eles não são do conhecimento do domínio público. Só que aí passa uma semana, 10 dias, vão se tirando referência, vão se buscando, esse cara fez sucesso por onde passou, esse rapaz ajudou muito. O fato de o atleta não estar na Série A não quer dizer que ele não é um atleta de nível Série A. Assim como nós já vimos passar inúmeras vezes por inúmeros clubes, atletas que estavam na Série A e não conseguiram performar para a Série A. Nós não vamos abrir mão da nossa convicção na escolha do atleta. Eu não tenho preocupação nenhuma que seja um nome conhecido. Eu tenho preocupação que no dia 26 de novembro todos conheçam ele. Chávari, até o momento, o Coritiba contratou jogadores com lastro em Série B. Dos confirmados, pelo menos pelo clube, todos eles tiveram bons desempenhos, pelo menos nos 2 últimos anos da competição. Como, por exemplo, o Figueiredo, que não disputou a última Série B, mas em 2022 foi bem na competição pelo Vasco. Eu queria saber se dentro do planejamento do Coritiba existe a ideia de trazer jogadores que sejam mais certezas, jogadores mais cascudos e menos apostas. Eu, sinceramente, não entendo ele como apostas, tá? Eu não entendo. Eu entendo jogadores que já performaram e tiveram dentro dessa divisão, momentaneamente, sucesso. Muitas vezes, e cai um pouquinho na pergunta anterior, muitas vezes, o atleta que chega, ele é desconhecido. E esse desconhecimento, ninguém tem a obrigação de entender o quanto esse atleta poderá produzir. A responsabilidade ela é totalmente minha. Quando eu trago esses jogadores com a plena convicção que eles vão vir aqui para fazer um mix, e aí é uma coisa que a gente tem que lembrar. E os que ficaram da Série A? E a quantidade de atletas que ficaram da Série A? Vamos só pegar uma faixa de campo. Robson, Edu e Slimani. Eu tive pelo menos 5 ou 6 propostas de Série A para liberar os jogadores. E nós bancamos a permanência deles. Aí vem um pouco em cima daquela resposta lá atrás. A SAF ela tem por contrato a opção de abaixar os investimentos. Pode ter por contrato, mas não tem pelo espírito. A manutenção desses atletas, a manutenção da nossa linha defensiva inteira, a manutenção do Gabriel. Citei nominalmente alguns casos que eu sei que todos vocês sabem que são jogadores de perfil e de remuneração de Série A. E nós mantivemos. O que nós estamos fazendo agora é equalizando, mantendo a qualidade técnica de atletas que jogaram a Série A com atletas que têm a qualidade e a possibilidade real de fazer uma diferença na B e estar na Série A em 2025, que é onde nós estaremos com o Coritiba. Chávari, mais uma vez Jairo Júnior, estamos ao vivo no Papo de Craque da Rádio Transamérica. Eu queria que você falou agora há pouco, né, os jogadores que vieram e aqueles que permanecerão aqui é porque querem, acreditam no projeto do clube. Eu queria que você falasse sobre um atleta em específico, que é o Fabrício Daniel, que esteve no esporte e, no final do ano passado, deu uma declaração à imprensa local de que ele gostaria de permanecer no esporte e ele está de volta. Se vocês já tiveram uma conversa com ele, se ele mudou essa ideia dele com o novo projeto apresentado, se ele realmente vai permanecer. E ainda com relação ao Pedro Murisco, que você acabou de falar também sobre o Gabriel, se o Coritiba aposta de novo no Gabriel, por ser um goleiro que em 2022 teve uma participação muito importante aqui dentro do clube, 2023 talvez não tenha sido um ano tão legal para ele, se o Coritiba aposta nele e se o Pedro Murisco vai esperar a chance dele. Primeiro, obrigado pela pergunta, cumprimentando você, cumprimento todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando, e em especial a nossa nação Coxa Branca.
Fabrício Daniel, eu fiz questão de ler essa entrevista dele. E me desculpe a sinceridade, a manchete foi muito mal. Foi muito mal. A manchete chega a ser caluniosa. Porque ele dá uma resposta para um torcedor, dizendo que ele tem muito respeito pelo esporte, que não teria problema nenhum em ele continuar com o esporte, ele gostaria de continuar, mas que ele tem contrato com o Coritiba, um clube que ele respeita, que ele admira e que ele voltaria a trabalhar com o maior prazer. Só que a manchete é completamente, desvirtua completamente o texto do conceito, né? Fabrício Daniel, quando eu aqui cheguei, eu peguei a lista, falei, pô, eu tentei contratar esse rapaz 3 vezes por onde eu passei, nunca consegui. Será que eu vou conseguir trabalhar com ele aqui agora, né? E fiz um contato com ele. E o Fabrício Daniel, desde o primeiro dia, cara, ele mostrou uma vontade de voltar, uma vontade de fazer o trabalho aqui, que não restou dúvida para nós que estava com a cabeça aqui. Soma-se a isso a figura do Guto, que tem com ele uma relação de muito sucesso, e que vê o Fabrício Daniel em algumas outras posições, além daquela que nós normalmente conhecemos, o Fabrício Daniel. Então, o Fabrício Daniel está conosco e permanecerá conosco, e tenho certeza que será um daqueles atletas que lá no dia 26 de novembro a gente vai olhar para trás e falar, pô, fez parte integrante do sucesso dessa campanha. Pedro Morisco, Gabriel e qualquer outro atleta que estejam aqui. Tem uma coisa nova no futebol brasileiro, que vem de 3 anos para cá, que chama janela de transferência. Quando acabar a janela de transferência do começo do ano, vocês já fizeram a conta de quando que é a próxima janela de transferência? 18ª rodada. Acabou o turno. Ou seja, eu tenho que ter qualidade e quantidade de atletas. Se eu tenho uma infelicidade de perder um atleta, como que eu reponho se eu não tenho janela de transferência? Então, às vezes, a gente eu vejo que ficam assim muito preso. Ah, tem A ou B? Não, eu tenho que ter A, eu tenho que ter B, tenho que ter C e tenho que ter o D na base. Esse é um conceito claro para nós. Hoje eu tenho que ter 2 titulares por posição e mais um time inteiro na base preparado para ser meu terceiro time. Na minha cabeça, nós temos que ter 33 jogadores, só que respondendo a pergunta anterior, um time inteiro está jogando sub-20, eles não estão aqui inchando o elenco. Eles estão sendo utilizados quando a gente precisa. E repito, não é o 20, é o 20, é o 17. Tá? Dentro disso, nós não vamos nos omitir em ter claramente o investimento e a necessidade de ter atletas que vão fazer a diferença para nós. Então, Gabriel, Pedro Morisco e tantos outros, senão eu vou começar a nominar, fica uma coisa, a gente acaba seccionando o grupo. Mas são atletas que aqui estão, que nós confiamos e que irão permanecer conosco durante a temporada. Júnior, uma pergunta de ordem um pouco mais prática. O ano passado, até por conta da situação do clube, o clube estava fechado, assim, a gente não tinha muito acesso a jogadores, a entrevistas, a ver treinamentos. Isso em 2024 vai mudar? A gente vai ter um pouquinho mais de acesso aos jogadores, a ver treinamentos? O Vitor está aqui do lado, aqui, querendo cacifar a resposta, entendeu? Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês todos. Eu acho que nós temos que reconstruir essa aproximação. O Coritiba tem alguns processos de reconstrução que não passam apenas pela parte dentro do campo. Não passam apenas pelos atletas. Ela passa muito pela nossa sinergia, pelo nosso respeito e pelo nosso ganho de confiança com a nossa nação Coxa Branca. E ela passa muito pela informação que chegam para eles. E o melhor canal da informação que chegam são vocês. Até porque, se vocês têm informação direta da fonte, cada vez mais diminui a chance de erro da notícia inverídica.
Eu até brinco, né? Eu estou fazendo alguns recortes aqui, e nós contratamos 78 jogadores já, né? Porque cada semana nós estamos contratando alguém. Uma hora certa, né? Porque é uma quantidade, é uma hora certa, né? Mas eu já tive atleta que estava fazendo exame aqui no CT, eu já fui buscar o destaque de seleção sul-americana, tudo bem. Só que isso, ela passa um pouco assim, acho que até pela necessidade de criar informação. E não é o caso para nós todos, porque uma coisa muito importante, cada vez que eu tenho que atender vocês, e vocês são provas aqui, quem fez contato comigo, que eu respondo todos, cada vez que eu tenho que atender vocês, nesse caso, eu estou perdendo tempo. Porque não é uma verdade. Eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu estou produzindo para o clube para desmentir, para tirar a expectativa da torcida. E isso custa. Nosso tempo é muito caro, né? Mas isso é uma das coisas que, inclusive, quero ressaltar, que o Guto concorda conosco de ter uma aproximação maior com vocês. O nosso presidente, Carlos Amodeu, concorda com isso também. Nós só vamos construir de que forma vamos fazer isso e os momentos que vamos fazer isso, para que também nós tenhamos o conforto, entre aspas, de poder ter nossos treinos aqui sem que algumas informações ou com algumas cobranças, que é muito comum durante o início de trabalho, uma cobrança mais áspera, uma discussão entre atletas, isso não tome uma dimensão que não seja exatamente aquela que a gente está acostumada. O que acontece aqui, 10 minutos tomaram banho, está tudo tranquilo, 20 minutos almoçaram juntos, saíram abraçados. Aí os recortes, hoje o grande problema que nós temos não é o fato em si, são os recortes. Os recortes nos trazem hoje muitos problemas. E desmentir, ele custa tempo, energia, que a gente hoje não tem tempo para isso. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o que surgiu ontem do Isaac. Como que surgiu isso, como que está essa tratativa, se tem de fato uma tratativa, e como que você avalia o jogador, que é considerado um dos mais promissores lá da base do Atlético. A notícia chegou ontem, para nossa surpresa até, e uma grande verdade que existe é que o Isaac é um garoto que chegou para nós no Atlético. Está aí o Guilherme Souza, que eu já apresentei para vocês, que é o nosso gerente de futebol, que eu tive o grande prazer de trabalhar com ele no Atlético, que já está aqui há mais de 1 ano e meio. Não é amigo que eu trouxe para trabalhar, se for amigo, é ele que me trouxe, né? Um cara extremamente competente, um cara que vai estar no dia a dia conosco de uma forma mais efetiva. E óbvio que quando se pensa, quando se fala, o Isaac vai sair, eles vão em cima daquelas pessoas que já tiveram convivência com o Isaac, que já conversaram com o Isaac, que tem uma relação com o Isaac, tem uma relação muito próxima com o Isaac. O Isaac, inclusive, faz parte de um projeto que nós vamos implementar, e vocês, no futuro próximo, quero explanar isso para vocês de uma forma oficial, que é um projeto que a gente vai trabalhar firmemente na base, no desenvolvimento tático, técnico, físico, emocional e nutricional por posição. E o Isaac é um dos cases de sucesso do Atlético, que lá esse projeto leva o nome de DNA Alvinegro, né? Então, quando chegou essa notícia, para mim ela foi uma certa surpresa, no aspecto de nós teríamos acertado. Não. O Isaac é um atleta que nós monitoramos e que nos foi oferecido uma possibilidade e nós, dentro da primeira conversa, não demos evolução. O que não impede que no futuro possamos voltar a conversar sobre Isaac. Mas, esquecendo o nome do Isaac, o perfil é onde que nós vamos atacar. Jogadores que estão aí semi-prontos, preparando e esperando uma oportunidade para poder chegar e se valorizar tecnicamente, para depois poder ter o ganho desportivo, de ter o ganho financeiro. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Sempre a prioridade nossa vai ser o ganho desportivo. Depois virá o ganho financeiro, se houver possibilidade. Júnior, você falou agora há pouco, né, um pouco a respeito da questão da janela de transferências. Primeira janela
começa amanhã oficialmente, vai até o dia 7 de março, a segunda só lá no mês de julho, já na metade da Série B. O quanto que vocês já querem ter no planejamento, aí no cronograma com a comissão técnica, quanto que vocês já querem ter o grupo do Coritiba, se não 100% fechado, mas o mais próximo disso durante o campeonato estadual, pensando em chegar aí o mais forte também na Série B? O mais rápido possível. Porque nós temos uma situação que a gente não pode esquecer, e aí também, vamos lembrar, é uma característica e um perfil diferente desses atletas que aqui chegaram, são todos atletas que estão no ápice físico das suas carreiras, que terminaram o campeonato, fizeram férias e aqui chegaram. Com raríssimas exceções, essa janela agora, nessa extensão, nós vamos pegar atletas que estão nos seus clubes, trabalhando. Vão acontecer, como eu falei agora há pouco, numa oportunidade de identificar algumas posições e estarem jogando os estaduais. Mas também nós teremos atletas que não renovaram seu contrato no final do ano, não chegaram a um acordo ou estão aqui esperando uma oportunidade, e que cada mês que passa é um mês a mais de inatividade. Então, daqui a pouco nós vamos chegar num certo momento durante o campeonato estadual que um atleta já está 3 meses sem estar atuando, sem estar. E isso não é bom para ninguém, porque aí o tempo de recuperação, isso compromete tudo mais. Então, hoje, a nossa prioridade é trazer o mais rápido possível os jogadores que estão nessa condição de sem contrato, para que a gente só canalize os esforços naqueles que estarão disputando os estaduais, que possam retornar para cá. Lembrando também que nós estamos falando muito no foco no Brasil. Quando a gente pensa de um jogador do exterior, eles vão estar ainda com algumas janelas ali, né, que vão, às vezes, propiciar o jogador ficar parado um pouco até poder chegar para cá. Chávari, um atleta que pertence ao Coritiba, mas que no momento não está treinando com o elenco é o Aleph Manga. Ele pode voltar a atuar em algum momento da temporada, mas como que está a cabeça do Coritiba, né, a mentalidade de vocês para tratar com esse atleta? O Coritiba pode contar com ele? Como vocês estão pensando nessa questão? O Aleph é um atleta do Coritiba, que se encontra atualmente com o contrato suspenso por uma questão legal, e que a justiça é que vai dar o time da sua utilização ou não. A partir do momento que ele tiver uma liberação legal, nós iremos tratar desse assunto. Até agora é uma suposição que a gente não pode ficar trabalhando, porque a cada momento pode haver mudanças aí, e essas mudanças serão tratadas no seu tempo adequado. Você comentou agora sobre os jogadores estrangeiros. O mercado sul-americano vai ser utilizado agora nessa primeira janela do ano? Eu falei do exterior, não falei que era estrangeiro. Pode ser um brasileiro que esteja fora. Mas, respondendo à tua pergunta, o mercado sul-americano continuará sendo alvo da nossa busca constante, assim como o mercado europeu. Porque muitas vezes você tem um jogador que está no mercado europeu e, por algum motivo, sendo ele brasileiro ou não, deseja retornar. Então, nós vamos estar muito atentos. Hoje nós temos, dentro do CIAD, um mapeamento muito específico para isso tudo. E o problema nosso hoje não é chegar nos nomes, é fazer a fórmula ajustar entre o nome, o potencial e o financeiro. E uma variável, que é a vontade de vir, que talvez seja a mais importante de todas. Chávari, eu vou te perguntar sobre o Caio César, né? Um jovem do Coritiba, uma joia, tem uma cabeça muito boa e que foi um destaque no Campeonato Paranaense do ano passado, mas que na Série A ele não marcou nenhum gol, mas teve minutagens em campo. Como o Coritiba vai tratar a questão dele para o ano que vem, se a Série B vai servir de preparação para ele, para voltar na Série A em 2025, ou se ele vai ser emprestado. E também falar do case Igor Paixão, né, que foi utilizado na Série B, não lembro o ano agora, mas que ele explodiu na Série B com o Coritiba, depois voltou mais pronto para a Série A. Caio César faz parte do hall de atletas com grande potencial que a nossa base tem e que vai estar integrado à equipe principal. Se em algum momento nós entendermos que o Caio vai ser uma opção distante da sua utilização, ele poderá ser emprestado para ganhar minutagem. Como poderá sair se houver alguma proposta que nós julgamos que seja importante e interessante para que ele possa também ganhar experiência e
ter um case de sucesso como que você citou agora há pouco. Obrigado, Chávari. Obrigado a todos. A gente está organizando para os próximos dias, na próxima semana, o nosso Media Day. Então, aquele grupo naquela lista lá que a gente tem se comunicado com vocês, vocês serão informados o mais breve possível, tá legal? Obrigado e até breve. Muito obrigado, senhores.